em Efésios 4, do 17 em diante. Amém? Todos acharam? Amém. 4:17. Diz assim: assim eu digo a vocês, no Senhor insisto que não vivam mais como os gentios, que vivam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados na vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados e despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados de modo de pensar e revestido de todo novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaciguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo, e que não turbe mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar o outro, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se maturamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Até aqui. Uma palavra grande para nós. Por quê? Porque essa palavra aqui pegou bastante. Às vezes a gente quer pensar, mas o meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, graças a Deus, né? Tem coisas que eles ensinaram e que a gente tem que trazer de lá do passado. Mas tem coisa, irmãos, que eles ensinavam para nós, claro, que é na incredulidade deles, né? Tem algumas coisas que a gente não pode, né, levar. Claro que sempre respeitar o pai e a mãe, né? Porque eles também têm coisas que eles não sabiam, que hoje nós em Cristo Jesus, nós sabemos, né? Que vamos dizer assim, Jesus. Nós sabemos que o único santo a quem nós devemos pedir as coisas é para Jesus. Amém. Sabe? Ele está vivo.
Ele venceu a morte, Ele morreu por nós, Ele perdoou o nosso pecado. Nada, não tem outro caminho. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Amém. É por Ele, é nele, é com Ele, é todas as coisas. É por Ele que hoje nós estamos aqui, é por Ele que hoje eu estou aqui, que a minha família está aqui, que algumas coisas acontecem, muitas coisas boas acontecem na minha vida. Eu tinha uma vida, claro, boa, né, antes, mas hoje, nem comparação que eu tinha antes. Eu tenho algumas batalhas, porque, né, o crente, aquele que crê em Cristo, aquele que é de Cristo, aquele que é filho, ele também tem as batalhas, né? A gente tem que passar, algumas coisas a gente tem que passar para poder dar valor àquilo que Deus deu. Amém. Da gente, que é a nossa vida, né, a nossa família. Tem algumas lutas, algumas coisas que a gente tem que passar e ninguém vai passar por nós. Ninguém vai passar o que eu passei, né? Cada um tem as suas dificuldades e a sua vida, mas se você está em Cristo Jesus, Ele que abre a porta, Ele que abre o caminho para a alegria, para a felicidade, né? A gente só vai saber o que é realmente felicidade quando você tem vida com Cristo Jesus. Amém. É uma felicidade que ninguém tira de você. Ninguém consegue. Podem até tentar tirar, podem tirar tudo de você. Mas se você tem Jesus no teu coração, se você tem Ele, ninguém vai tirar de ti. Porque Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você. Sabe? E é um amor que não tem explicação. É uma coisa que não tem explicação, sabe? É só quem sente, quem passa, quem vive Cristo, sabe o quanto é bom ter Ele na nossa vida. Por mais que nós temos dificuldade, por mais que nós passamos por batalhas, mas é necessário para que nós podemos dar valor nas coisas. E aqui ele está falando que aquela velha vida ficou para trás. As coisas velhas já foram. Tudo se faz novo de agora em diante. Amém. Se você está passando por alguma coisa, gente, todo mundo aqui, eu sei que assim, ó, nós estamos fazendo as 7 chaves da riqueza. Gente, aquilo lá, se você colocar mesmo, fazer certinho como está mandando, gente, quando a apóstola falava, eu pegava aquilo para mim, eu dizia amém, é isso, vai acontecer isso. Quando você lê aquele folhetinho, peça para alguém imprimir aquilo lá, quando você colocar e dizer, não, Deus, eu quero aquilo. Se hoje eu tenho uma casa própria, foi porque eu criei, acreditei e fiz realmente o que aquilo ali está dizendo. Entendeu? Deus dos dízimos, da oferta, de tudo. Entende? Amém. Não é para falar do dízimo, entendeu? Né? Mas eu sei que é ali que vem, através daquilo, da tua oferta, do teu coração, de você, entendeu? Colocar aquilo em prática. Amém. 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 Gente, é uma pessoa que passou tanta coisa que vocês não têm nem ideia. É só o Senhor Jesus sabe. Cada luta que eu passei, só Ele sabe. Mas eu passei. Graças a Deus eu passei. Tá? Foi muita luta para hoje estar aqui falando tudo isso de bom de Deus. Foi com muita luta. E a gente ainda passa, mas graças a Deus que nós temos um Deus bom e poderoso que fortalece a nossa vida todos os dias. E todos eles, todos os pastores, nossos apóstolos também passam por luta. Entendeu? Mas passam. Porque eles sabem que Deus poderoso é poderoso. E é mesmo. Não é só de falar. É de sentir e de viver na pele. Ele realmente viver aquilo que a Bíblia fala, a palavra que Deus está falando. Então, se coloca de pé. Hoje, sabe, tudo que for falado, creia que Deus é poderoso para fazer. Tá? Amém. E as 7 chaves, creia. Se você quer alguma coisa, coloque aquilo em prática. Entendeu? Crendo que o milagre vai vir. Se não vir agora, nessa, vai vir na próxima. Eu fiz tantas. E um dia Deus conseguiu várias coisas que eu pedi. Amém. Entende? E às vezes não vai ser agora. Ele está testando, ver
têm essa fé que a gente diz. Amém. Né? Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é Deus amado, é Pai sobre as nossas vidas. Deus, que todo mundo, Senhor, consiga sentir, Senhor, a tua presença e o teu amor, Pai. Que eles consigam, Senhor, abandonar tudo aquilo que afasta, Senhor, eles de ti, Pai. E que eles consigam, Senhor, ter, Senhor, uma vida plena, uma vida bela, Senhor, uma vida de paz e de amor, Senhor, e de prosperidade, Senhor, diante de ti, Senhor. Ah, Jesus, vem mesmo, Pai poderoso, glorioso, sobre cada um de nós, Pai. Abençoa as famílias, Senhor, que precisam, aquelas que estão necessitadas, Senhor, que precisam do teu Espírito lá, Senhor. Precisam da tua sabedoria, Pai. Abençoa, Senhor, cada um de nós, Pai. E que o teu Espírito venha, Senhor, encher essa igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Então, vamos louvar o Senhor, né? Glória a Deus. Porque o Senhor está passeando por aí, está vendo? Eles estão louvando a Ele, né? Ele está espiando lá, eles estão louvando. Amém, né? Amém. Então vamos louvar o Senhor e agradecer a Ele por tudo pela nossa vida, né? Os nossos filhos, as nossas famílias, Senhor. Vamos agradecer ao Senhor, vamos fechar nossos olhos e vamos se conectar com Ele, né? Ele está nos ouvindo nas orações. Amém, igreja? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu.
hierarquia dele anda tão apreensiva por causa dessa briga de guerra deles para lá, né? A gente tem que estar orando lá por eles, né? Deus tenha misericórdia daquelas crianças, daquelas famílias, meu Deus, que estão morrendo para lá por ganância, meu Deus. Temos que orar muito por eles, que Deus tenha misericórdia, Senhor Jesus. Misericórdia, Pai, misericórdia daquele povo, Pai querido, Pai amado, Jesus. Vamos louvar o Senhor, só o Senhor, para nos abençoar, Pai, nos inspirar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar, Pai?
6. E o versículo 10. Fala assim a palavra do Senhor: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em outras traduções falam em a mamon. Os fariseus, que amavam o dinheiro, ouvindo tudo isso, e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Amém? Amém. Amém. Amém? Depois vocês em casa leiam esse capítulo todo, porque ele conta uma parábola bem engraçada, bem legal. Uns versículos antes. Do administrador astuto, ele fala aqui. Mas eu quero frisar nesses últimos versículos, porque o Senhor está nos ensinando a sermos fiéis. Fiéis daquilo que é pouco. E aqui, o Senhor Jesus está ensinando que aquilo que tem muito valor entre os homens, Ele considera como pouco. Ele considera como detestável. Ele considera como as folhas que você anda quando cai numa árvore e você pisa em cima. Porque o pastor Alex sempre fala que o dinheiro, o ouro no céu é chão, é piche. Então, aquilo que a gente dá muito valor e que a gente busca muito ir atrás. Por que a gente busca tanto dinheiro? A gente fica pensando assim, né? Nossa, quando a gente fala que a pessoa corre atrás do dinheiro, o que a gente quer dizer? Parece uma frase forte assim, né? Mas a gente começa a prestar atenção se nós não estamos correndo atrás do dinheiro. E o que é correr atrás do dinheiro? Que a Bíblia quer falar. Quando eu troco a minha prioridade, quando eu troco o meu tempo com Deus para estar buscando fontes de ganhar recursos, fontes de ganhar dinheiro. Por exemplo, quando em vez de você ofertar em cima, em vez de você ser fiel a Deus, você vai lá e joga na loteria, joga na trimania, joga jogos de azar. Enfim, você está depositando a tua confiança em Mamon. Mamon era um deus do dinheiro, ele era o deus das finanças, um demônio que atuava e manipulava as pessoas por meio da ganância financeira. E aí, quando você troca o teu tempo com Deus para você ir fazer o teu trabalho, digamos assim, mas todo mundo precisa trabalhar? Sim, mas nem todo mundo trabalha 24 horas por dia. Tem um tempo X onde você dedica o seu tempo, a sua vida para aquilo lá, para você ganhar o teu dinheiro. Parte do teu dia você dedica para a igreja, dedica para o Senhor, você dedica para daí a outra parte, dedica para a sua família. Amém? E assim você vai administrando o teu tempo para dedicar para coisas que são importantes. Aquilo que te dá dinheiro, ele não é mais importante que a tua fé e a tua vida com Deus, e não é mais importante que a sua família. Amém? Amém. Ele não é mais importante. A partir do momento que ele estiver te roubando isso, onde você prefere estar mais no trabalho do que na igreja, a tua vida com Deus, tem um ponto a se investigar. Se você quer estar mais no teu trabalho, ganhando dinheiro do que estar com a sua família, abre o olho. Você também precisa parar e perceber o que você está fazendo. Tá entendendo? Porque
Na hierarquia de Deus, ele vem em primeiro lugar. Em segundo lugar, vem a igreja e a família juntas, como uma gangorra, elas se completam, e depois vem o trabalho. Não é primeiro Deus, a família e o trabalho, e depois a igreja. Não. É Deus, a igreja e a família, e depois o teu trabalho. Mas, e o teu trabalho, o tempo que você dedicar ali, você vai cuidar das coisas dos outros. E você precisa ser fiel cuidando das coisas dos outros. Porque quando você for fiel cuidando das coisas que é dos outros, os outros também vão poder te dar aquilo que é teu. Deus também vai poder te dar muitas conquistas, porque você está sendo fiel cuidando do que é dos outros. Amém? Amém. E são esses testes de fidelidade que Deus vai nos ajustando para que a gente possa se tornar fiel e receber aquilo que é nosso. Amém? Amém. E aí? Então, primeira coisa, eu não posso amar mais minha fonte de recurso financeira do que a Deus. A minha preocupação, a gente às vezes fica muito preocupado, né, com as contas a pagar, com o dinheiro a receber. Fiz um plano que eu ia receber tanto, eu recebo menos. Meu Deus, que loucura, que desespero. Sim, isso a gente está no mundo e essa ansiedade, ela nos cerca, infelizmente. Mas a gente precisa renovar a nossa mente e trazer de novo cativo a nossa mente em Cristo. O Senhor é quem me deu o trabalho. Foi o Senhor, então, que vai me sustentar. Amém. Amém? Amém. Porque, gente, se Deus não te der o seu trabalho, você não vai ter dinheiro. Tá entendendo? Quem tocou naquele patrão para te contratar, quem tocou nos teus clientes para vir comprar o teu serviço, o teu produto, é o Senhor. Amém. Porque se um cliente não entrar na tua loja, não comprar o teu serviço, você não vai ter dinheiro. Tá entendendo? Se o teu patrão não continuar acreditando em você, ele não vai, ele pode te mandar para a rua e contratar outro no teu lugar. Então, até nisso, para ser empregado ou empresário, você depende do Senhor. Você depende da graça de Deus para isso. Amém? Amém. Então, eu não tenho como trocar Deus, que me abençoa e toca nessas pessoas para me abençoar, trocar Ele, que é o abençoador, pelos homens que são usados por Deus para me abençoar. A gente está aprendendo isso lá nas 7 chaves, naquela oração poderosa que tem lá. Ele fala que os homens eles são usados pelo Senhor para nos abençoar. Não são os homens que eles decidiram, simplesmente acordaram e decidiram: hoje eu vou pagar a Franciele, porque eu estou com vontade de pagar ela. Ninguém. Não, vocês não vão ver isso em lugar nenhum. É o Senhor que decidiu abençoar você através das pessoas. Amém? Amém. Assim como Deus também decidiu usar você para abençoar outras pessoas. Amém. Nós somos um canal de bênção. Amém? Mesmo que as pessoas não, até as pessoas do mundo ímpio não saibam disso, mas elas estão sendo usadas por Deus para te abençoar. Então eu não posso ficar correndo atrás das bênçãos, eu preciso correr atrás do abençoador. Amém. Amém? Amém. Porque se eu correr atrás das bênçãos, elas vão fugir de mim. É como você lavar a mão e pegar um sabonete e tentar espremer ele pula da tua mão. Tá entendendo? Mas se você for na fonte que é Jesus, se você buscar o Senhor, aprender com Ele o que Ele tem para te ensinar sobre as finanças, sobre o dinheiro, aí o dinheiro vai correr atrás de você. O que fez o Salomão ficar rico? Só porque o pai dele era rico? Porque a Bíblia fala que o homem mais rico que existiu no mundo antigo não foi Davi, foi o Salomão. Então Davi não era o rei mais rico e deixou tudo para o filho. Salomão foi herdeiro do reino, mas ele multiplicou aquilo que o seu pai tinha, mas com a sabedoria, com a graça de Deus, obedecendo os mandamentos. Nesse sentido, ele foi muito mais próspero que o Davi, muito mais rico, muito mais milionário, que até hoje os ensinamentos
ensinamentos dele são estudados por administradores, por empresários, é feito livros e livros e livros sobre a sabedoria de Salomão com dinheiro. Mas por quê? Por causa da fidelidade dele, pela busca dele ao Senhor, pela sabedoria que ele recebeu de Deus. Tudo porque, quando ele teve a oportunidade de correr atrás da bênção, o Senhor falou para ele: pede o que tu quiser. O que tu ia pedir hoje? O Senhor falou para ele: pede o que tu quiser. Ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele podia ter pedido: me dá a vitória sobre todos os meus inimigos, me dá todo o dinheiro do mundo, porque eu quero reinar sobre todos os reinos. Ele podia ter feito isso. Ele tinha a oportunidade, Deus deu a oportunidade para ele fazer isso. Mas ele não fez. Ele falou: Deus, eu quero sabedoria para governar o povo, porque o teu povo é muito, e eu sou só um menino, eu não sei reinar, eu não sei governar. Ele se colocou numa posição de humildade, e ele fez exatamente o que esse versículo está falando aqui no versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, quando Deus, ele pediu o quê? Deus, eu preciso reinar sobre o muito. O que é o muito? É as riquezas? É o reino do Davi? Não, era o povo. A preocupação dele estava com o povo. A preocupação dele estava com as riquezas que são eternas, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O que ele vai fazer com um país? Um menino de 16 anos. Então, o que ele fez? Ele foi muito sábio. O Senhor me colocou para governar seu mundo, mas eu não sei governar e eu preciso de sabedoria para governar. Aí o que Deus viu? Esse é o guri que eu queria. Das palavras da Gabriela. Mas ele falou assim: se ele for fiel no muito, que as riquezas são as almas, então eu posso colocar ele sobre pouco, que são as riquezas, que é o dinheiro, que é as finanças. Não é à toa que ele foi o rei mais rico do Oriente naquela época. E aí, quando Deus te colocar pessoas para você governar, a tua alma também precisa ser governada. Você também precisa ter domínio próprio. Amém? Amém. Você vai preferir o quê? Pedir dinheiro ou pedir sabedoria para se governar? E aí, esses tempos a gente estava lá na segunda-feira no discipulado de líderes. E aí, a apóstola, a gente estava conversando lá, ela estava fazendo o discipulado, e daí ela lançou uma pergunta assim: qual que é o teu maior sonho? Hoje, que eu estava bem na carne, assim, sabe? No dia carnal. Qual é o teu maior sonho? Aí eu falei assim, ó: ter dinheiro para tudo e não precisar ficar me preocupando em controlar as dívidas, controlar o dinheiro. Se eu quiser pagar aquilo, comprar aquilo, eu tenho. Mas eu vou dizer uma coisa, eu me concentrei: isso não vai mudar a vida de ninguém. Aí ela riu, porque a verdade, eu tenho todo o dinheiro no mundo que eu quiser para dizer onde é que eu vou, o que eu faço, sem precisar controlar, não vai mudar a vida de vocês aqui não. O que vai transformar a vida de vocês eu tendo dinheiro? Nada. Nem um pouquinho. Nossa, a pastora é rica. E daí? O que muda para você? Nada. Tá entendendo? Tá entendendo? Mas agora, se eu buscar o Senhor, se eu ter sabedoria, se eu pedir sabedoria para governar o povo, eu vou conseguir transformar a vida de vocês. Independente do dinheiro que eu tiver. Tá entendendo? E aí, esses dias, a gente estava passando por aqui, eu vi uma casa linda, linda, ali no sobrado. E aí eu falei, e aí o Espírito Santo falou comigo, porque eu tinha falado isso na segunda-feira e foi na mesma semana que eu passei. E eu olhei aquela casa e falei, meu, que linda, né? Com muito dinheiro, provavelmente a pessoa conquistou essa casa. E o Espírito Santo falou para mim, comigo: quanto mais patrimônio você tiver, quanto mais dinheiro você tiver, mais você vai ter que controlar, mais o domínio próprio você vai ter que ter, mais administração financeira você vai ter que ter, porque senão você vai se perder. Tá entendendo? Então hoje a gente está reclamando de ter que anotar a bala que a gente compra. Mas daqui a um tempo, em nome de Jesus, eu vou ter que estar preocupada com o imóvel que eu comprei. Amém. Tá entendendo? Eu vou ter que estar
Porque aí nós vamos estar falando de um dinheiro que a gente não consegue mais contar na mão. Tá entendendo? E quando esse dia chegar, você vai continuar sendo fiel a Deus? Porque a gente vai sair chave da riqueza é para prosperar. E a gente aprendeu lá na primeira chave. Deus é rico e eu preciso imitá-lo nisso. Amém? Amém? Por quê? Porque ninguém dá valor ao pobre. Porque eu preciso ter bem-estar dentro da minha casa, dentro da minha igreja, dentro do meu trabalho. E são coisas supérfluas que o dinheiro compra. Amém? Amém. E aqui, se vocês lerem o versículo 8, que é o versículo 9, ele termina concluindo a parábola do administrador, falando assim, ó, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Então o dinheiro compra as coisas. E nós precisamos dele. Mas nós não precisamos tanto dele como de Deus. Amém. Deus é quem manda ele. Amém. Amém? E aí você pode estar pensando assim, tá, o pastor está falando para buscar a Deus, mas estão fazendo o 7 chaves da riqueza. Claro, porque muitas vezes algumas áreas da nossa vida, inclusive a financeira, estão travadas por maus hábitos que a gente tem, por brechas que a gente dá, pela infidelidade que a gente tem. E às vezes a gente precisa desse momento de campanha, realmente que os céus se abrirem, os demônios irem embora e nós aprendermos a sermos fiéis. Porque ali não é falado só sobre dinheiro, a teologia da prosperidade. Não, é falado sobre caráter. Eu todo ano faço porque o que mais me impacta não é o dinheiro que vem, os milagres que acontecem, não. É o caráter que é tratado ali. E eu preciso ser tratada muito nessa área. Porque eu sei, como a primeira filha falou aqui, eu creio que Deus vai me colocar sobre o muito. Aqui eu já estou sobre o muito, graças a Deus. Sim. Mas vai vir muito mais. E aí, o que eu vou fazer? Eu não posso me desviar. Eu não posso perecer. Amém? Eu quero continuar prosperando para que outras vidas e a vida de vocês prosperem junto comigo. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, nessa noite, você vai colocar em prática a tua fidelidade. Amém? Amém. E se você precisa fazer um voto com Deus para destravar a tua vida financeira, faça. Porque Deus, ninguém vence Deus no dar. Ninguém vence Deus no abençoar. Você não consegue abençoar mais uma pessoa do que Deus pode abençoar a vida dela. Amém? E Deus pode abençoar tremendamente a tua vida. E por isso hoje você vai ser fiel ao Senhor. Amém? Amém. Traga o teu dízimo, a tua oferta, e a gente vai estar orando por você em nome de Jesus. Oramos e consideramos, Pai, cada dízimo, cada oferta, Pai, que os teus filhos depositaram no teu altar. Declaramos um novo tempo, um tempo de prosperidade vindo sobre a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a tua unção sobre a vida deles, Deus, que eles sejam tomados pela tua presença. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora todos os demônios, o espírito de mamon que tenta entrar na vida deles, trazendo ganância, trazendo luxúria, trazendo soberba. Em nome de Jesus, trazendo consumismo, caia por terra agora, em nome de Jesus. E eu declaro a sabedoria, Senhor, a sabedoria que o Senhor depositou na vida do Salomão, a sabedoria que o Senhor depositou na vida de Jesus e de todos os heróis da fé, Senhor, para serem fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, venha essa sabedoria para a vida dos teus filhos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, e também prospera, Senhor, essa obra, para que ela cresça e apareça e o teu nome seja glorificado através de nós aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, aplauda o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero chamar a pastora Alda. Hoje você vai sair daqui com uma dose injetada de alegria, de força e de ânimo. Que Deus vai falar com você. Amém? Nós já queremos agradecer porque num momento anterior a gente tinha orado pela televisão e a gente eu estava profetizando, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí a
cachorra mordeu isso, mordeu aquilo, acho que eu vou lá costurar. Você quer saber? Não, eu vou jogar fora e que Deus mande coisa nova. Amém? E Deus está mandando tudo novo. Glória a Deus. Então nós agradecemos aos irmãos confortáveis, agradecemos ao Senhor pelo milagre que Deus está fazendo. E você pode continuar sendo fiel e a glória fica no Senhor, porque Deus também vai fazer na tua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Nossa, que povo forte que Deus está levantando, hein? Amém. Deus é maravilhoso, né? Essa igreja ela é uma bênção, né? Amém. Porque Ele está formando mais ovelhas também, mais líderes, né? Glória a Deus. E estou muito feliz por estar aqui essa noite, em nome de Jesus. E que Jesus fale, que o Espírito Santo fale através de mim. Amém. Eu preciso, porque eu mesmo não tenho nada para dar, né? Mas Deus tem, né? Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Ruth 1. Aleluia. Pedir uma palavra, porque escolhe daqui, pede aqui, depois ele repete dele, né? Ruth, eu falar sobre Ruth, né? Em nome de Jesus. Que Deus faz com uma pessoa, né? Os planos que Deus tem, eles se cumprem. E os planos de Deus não é nada daquilo que às vezes a gente pensa, ou imagina, ou planeja, né? Então, os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores. Ruth 1, versículo 1 até o 2 fala assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram Efrates de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram ali, fizeram morada ali. Amém? Glória a Deus. Então aqui, está contando a história aqui, né? De Elimelec, acho complicado o nome. Elimelec. Está contando a história, né, dessa mulher, Noemi, que ele estava passando por necessidade. Era um tempo de fome em Jerusalém, pensando, né, como ele pode, né? Porque lá tinha lugar era muito seco, né? Então tinha muita seca, né? Daí eu que passava fome, né? E eles saíram da cidade natal deles para procurar um lugar para morar. E eles foram até Moabe. Chegaram lá, gostaram, fizeram morada lá. E depois que estavam lá, Elimelec morreu. Daí Noemi ficou só ela. Mas nesse tempo que estava lá, também os filhos casaram, né? Então um casou com a Ruth e outro com Orfã, né? E depois disso, o marido de Noemi morreu e ela ficou mais nora e os filhos. Mas a cabo de 10 anos depois, os filhos também morreram. Que veio tristeza dessa mulher, né? E daí ela soube, depois disso ela soube que lá em Judá, em Jerusalém, Deus estava abençoando o povo. Ia ter muita plantação, uma colheita farta. E ela resolveu voltar para a terra dela, né? E daí as 2 noras resolveram ir Egito. Depois ela disse para as noras: não, vocês voltam para as suas famílias, porque eu não tenho mais filho para dar para vocês. Vão para a casa dos seus pais, casam de novo, sejam felizes. Daí elas começaram a chorar, nessa época começaram a chorar que não queria largar eles, né? Mas depois ela disse: mas eu não tenho como ainda ter filho nessa idade. E vocês não também me esperar? Por favor, volte, porque ali fala assim, não. Porque essa situação é muito mais amada para mim do que para vocês. Aqui na segunda parte do versículo 13. Fala assim: essa situação é muito mais amada para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Olha só o que Noemi falou para as meninas, né? Então ela achava que Deus estava contra ela, por isso está acontecendo tudo isso.
Mas como eu falei, os planos de Deus, a gente não sabe, não conhece, né? São diferentes, planeja uma coisa, mas Deus tem outro plano. No início a gente pensa que é ruim, mas depois você vê que o plano de Deus é muito melhor, né? E mas daí a moça voltou, chorou, se despediu, voltou para casa dos pais. Mas quando ele falou assim, não. Aí no versículo 14 fala assim: Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e eu voltar. Aonde você for, irei com você. Viverei lá e lá. Perdão. Aonde você for, irei. Onde você viver, irei. E lá viverei também. Seu povo será o meu povo, e seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali eu morrerei, e serei sepultado. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, me separe de você. Quando Noemi ouviu isso que Ruth disse, e viu que Ruth estava decidida a ir com ela, então Noemi não insistiu mais. Amém? Amém. Então não insistiu porque ela viu que ela tinha tomado uma decisão de ir com a Noemi, né? Eu fico pensando, que amor para uma sogra, né? Que amor, né? E devia ser uma sogra muito maravilhosa, né? Para ela preferir ir junto com uma sogra em vez de combinar. Tinha pai e mãe, porque depois mais à frente fala que ela deixou pai e mãe e família para seguir com Noemi. Mas porque Deus tinha um propósito na vida dela, né? E também pela misericórdia, ela teve misericórdia da Noemi, porque a Noemi estava sozinha, não tinha mais marido, não tinha mais filhos, né? Quando que alguém vai pensar isso, né? Só quando tem muito amor pela pessoa, né? Muito amor pela sogra, e as sogras são uma sogra muito amorosa, né? Quantas sogras tem aqui? E quantas noras tem aqui? Né? Então a gente vem aprender com essa experiência de Ruth, né? Amém? Então elas foram, Ruth e Noemi chegaram lá vamos ler aqui, versículo 19. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é a mesma Noemi? Eles perguntavam, né? Perguntavam entre as mulheres, né? E Noemi falou: não me chame de Noemi. Respondeu ela: chama-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Olha só, como ela estava decepcionada. Tinha perdido os sonhos, tinha perdido a ilusão, né? Então ela ia para lá porque ela achava, vou para lá porque ela tem alimento. Por isso que fez ela voltar, né? Ela achava que era por isso, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Assim, então, elas chegaram lá. Versículo 2, no capítulo 2, fala sobre Ruth procurar um trabalho. Quando chegaram lá na casa, eles tinham a terra deles, eles tinham a casa deles, né? Quando Elimelec saiu, eles foram para lá e deixaram a casa dele, né? E quando ela voltou para a casa dela, mas não tinha nada contado, não tinha nenhuma plantação, não tinha como sobreviver ali. Daí Ruth falou assim, pediu para ela: posso colher cereais? Tem muita gente colhendo, e lá tinha assim uma ordem, que quando os fazendeiros iam fazer a colheita, aquilo que ia caindo no chão, eles não podiam voltar a colher. Então aquilo identificava as pessoas mais pobres, as viúvas, para que elas se necessitassem, os estrangeiros, a juntar. Então tinha muita gente catando isso ali para sobreviver. Então daí Ruth chegou ali e falou com um dos funcionários lá, que administrava a fazenda, né? Daí ele disse: não, pode ir lá. Então ela foi junto com as moças que trabalhavam ali e foi ajudando, né? Os cereais, né? A cevada. Daí quando o Boaz chegou, ele viu que tinha uma moça ali, né? Tinha algo diferente ali. Ele perguntou para o moço lá que trabalha com ele: quem era ela? Ele disse: essa é Ruth. É viúva, ela veio de Noemi, lá é uma moabita.
E ela, gente boa, está trabalhando desde que ela chegou, ela não parou. E ela é muito responsável. E ela cuida muito da sogra dela. Porque ele elogiou, já sabia, porque como o boato concorre na cidade. Todo mundo já tinha ouvido falar de Ruth, né? Contava a história de Noemi, que tinha essa moça que veio dela para cuidar da sogra. Daí ele pegou e foi lá e cumprimentar ela, né? Daí ele chegou ali no verso, vamos ler, lá no verso 8, versículo 8 do capítulo 4, que fala assim: Então Boaz foi até a Ruth e disse: Ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vai a nenhum outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim. Observe em que parte do campo estão colhendo, onde estão colhendo, e vá atrás delas. Então ele disse que já tinha avisado os homens lá, avisei os homens para não maltratar você, né? Então ele falou com ela isso aí, né? E ela pegou e falou assim: difícil, mais um versículo mais em frente, no versículo 10. Ruth se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: O que eu fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez pela tua sogra, desde o momento que você chegou aqui. Está vendo? Então, as pessoas veem, imagina Deus estava vendo. E Deus tem um propósito muito grande. Eu estava lendo aqui, ó, o livro de Ruth é o 8º livro da Bíblia. É o 8º livro. Vem depois de Juízes, de Josué e Juízes, depois vem Ruth, né? Então, Deus tem uma aliança para fazer com Ruth, com Noemi. Nada é por acaso. Mas olha o sofrimento que elas passaram. Tem uma parte ali na frente que eu li, mas eu não consigo guardar tudo, né? Marcar assim, eu não consigo fazer esse esboço, né? Mas tem uma parte aqui que eu li que... Deixa eu voltar aqui para minha casinha aqui. Deixa eu voltar aqui. Que Noemi falou que ela saiu de lá, quando ela saiu da terra dela, ela saiu cheia. Ela saiu com a família, ela saiu com o marido, com os 2 filhos. Estava passando dificuldade. A situação era difícil, tempo de fome. Mas ela estava com a família dela. Quando tem um marido, o homem ele sempre dá uma segurança à mulher. Mesmo que o homem não está trabalhando, a mulher confia que tem alguém lá. Eu lembro que quando eu tinha meu marido vivo, eu não me preocupava com nada. Eu não me preocupava se faltava no açúcar, se como é que estava. Porque ele resolvia tudo. Ele resolvia tudo. Depois que ele partiu, eu vi essa diferença. Quantas vezes? E daí eu ia lá comprar as coisinhas. Oh, meu Deus, eu não me preocupava com isso. Eu dizia, tu está comprando demais, não cabe mais comida aqui, não cabe mais no freezer. Daí ele dava uma dor, porque eu falava para ele, exagera. Ele era exagerado, sabe? Os filhos estavam cheios lá daqueles gavetas, né? Cheio, não tinha mais nem como guardar lá. Eu disse, ele fica muito cheio, ele traz mais comida do mercado. Por quê? Porque ele sabe que fica em sua casa uma parte. Meu marido era vegetariano, ele era muito nervoso. Então, quando a gente ia no mercado, tinha que pegar bem rapidinho as compras, senão ele ficava nervoso. Então, o negócio estava olhando, vou levar desse, será que eu vou levar aquele outro ali? Deixa eu ver o preço. Não, vai guardando tudo, né? Daí ele ficava de cara feia. O carro ficava amarado, não falava comigo, ele estava no carro, ele até em casa se conversava. Ele não falava nada, eu também não falava nada. Senão a gente ia brigar, né? Aí eu pensei, sabe uma coisa? Eu não vou mais fazer compra. Eu vou fazer a lista das coisas que precisa e vai comprar. Daí não tem mais esse ponto. Ele não fica bravo comigo, nem eu com ele. E daí eu fazia isso. Só que ele exagerava. Ele comprava demais. Mas depois que ele partiu, daí eu disse, ai meu Deus, como a gente não valoriza aquilo que tem do nosso lado, né? Daí eu senti, não, mas é verdade, porque você parece que você está perdida. Eu me senti perdida, eu me senti totalmente perdida quando fiquei viva. Eu vivi assim, do banco de depressão, você já conhece a história, né? Mas Jesus tinha um plano na minha vida. Jesus tem um plano muito grande na minha vida, né? Então ele me trouxe aqui.
Já que eu estou falando de mim, vou falar mais uma coisa. Vou contar um pecado para vocês. Bem grande. Eu morei 30 e poucos anos com ele sem se casar. Ele era casado, separado. Ele não era separado. Ele tinha 3 namoradas no Rio do Sul. E a mulher dele morava em Blumenau. Vou contar tudo certo como é que foi. Não vou esconder nada porque Deus me pegou. E daí, eu fiquei poderosa, né? Eu peguei das 3, né? Ele passou todas as 3 para trás por causa de mim, né? Mas aí foi indo, fomos morar junto, engravidei, tal. E depois nós fomos para Goiânia, e daí ele era casado, né? Ele era casado. Mas eu não estava grávida, você estava morando com ele. Ele era viajante. Trabalhava na HM, era nasceu. Faz pouco tempo. 50 e poucos anos atrás. Daí, depois fomos para Goiânia, né? Eu usava aí mais uma menina, né? Então, daí, morava junto, que achávamos o melhor casamento e melhor convivência. Tinha um programa na Jô Soares, que vinha as pessoas para se casar, daí tinha o Batista, que era o Coroinha, mais ou menos, sei que eu lembro disso mais ou menos. E daí quando vinha casar, ele dizia, casa não casa, casa não casa, dizia o Batista, casa não casa, não casa, não casa, casa separa, casa separa, casa separa, não casa. E não casava porque dizia que todo mundo que casava separava. E eu tomei aquilo ali. E era uma piada, uma brincadeira, né? E eu pensei, verdade, né? Às vezes casam e separam, né? Nós estamos juntos tanto tempo, né? Tá tudo certo. Daí casamos, né? Nós casamos, depois de 30 e poucos anos, ele ficou doente, eu achava que casando ele ia ficar curado e eu queria ser batizado. Eu não podia ser batizado porque eu morava junto. E daí eu descobri que eu estava em prostituição. Eu achava que estava tudo bem, eu era poderosa, né? Mas eu estava em prostituição. Quando eu entendi isso ali, eu até confessei no começo, quando eu falei com meus filhos, né? Uma vez, assim, quando eu estava ali fazendo células, ali na minha casa, ali, né? Daí um dia eu chamei meus filhos, só meu filho, né? Levei o sobrinho junto, minha nora, minha filha morava em Brasília nessa época. E daí eu preguei lá, daí eu disse, vou contar uma coisa para vocês. Eu não estou brincando de igreja ou de ser evangélica, não. Eu agora decidi, eu vou dar no caminho do Senhor, eu vou trabalhar esse do Senhor, esse aqui. E outra coisa, eu descobri que eu vivia na prostituição. Eu morei tanto com o teu pai, eu falei, né? Eles subiam junto lá, né? E eu disse, minha nora, eu olhou assim nos olhos, eu disse, eu estava em prostituição, porque nós não éramos casados. Mas tá, tudo bem. Aí passou, casei tudo bem. Agora, quando foi o dia da Santa Ceia, veio na minha mente que eu fui uma ladrona. Que era uma ladrona. Que eu roubei o marido da outra. Nossa! Foi antes da Santa Ceia, o dia que seria a Santa Ceia. Daí aquilo, mas olha, eu chorei, sabe? Me arrependi, chorei e tal, né? E falei com Deus, né? De perdão, depois chamei a Santa Ceia. Então eu estou contando para vocês, confessando agora para a igreja, sabe? Então, às vezes a gente pensa que está tudo bem, e a gente vê que tem tanta coisa errada, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, mas voltando para cá, Noemi e Ruth passaram por um momento muito difícil. Ruth perdeu o marido, ela sofreu muito também. Fazia 10 anos que ela estava casada. A Noemi já tinha perdido o marido, depois perde os 2 filhos. Meu Deus, que sofrimento! E depois volta para a terra, sem nada, dependendo da ajuda da nora, né? Mas Deus tem um plano tão grande, tão bom para elas, que elas nem imaginavam. E assim eu lembro de José que foi pregado esses dias, eu até preguei esses dias sobre José, então hoje à noite vão pregar. O bispo vai pregar, Jefferson vai pregar sobre José. Amém. Mas eu estava ali meditando sobre José, né? Estava ali no poço, mas Deus estava com ele no poço. E eu creio que ele orou, lógico, ele era um menino de Deus, e Deus tirou ele lá dentro do poço, né? E depois ele foi preso. Foi preso e foi esquecido lá pelo padeiro, né?
por muitos anos lá preso. Mas Deus estava com ele. E Deus estava preparando a bênção para ele. Então, às vezes tem que passar por um processo, tem que passar por um momento difícil, mas logo vem a vitória. Amém? Amém. Às vezes você pensa, Deus esqueceu de mim. Por que aconteceu isso? Né? Agora eu vou, não sei o que eu vou fazer. Não, levante a cabeça. Deus tem algo muito melhor, muito maior. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, amados, eu vou seguir para o capítulo 3. Do capítulo 3 aqui de Ruth, né? Então vou terminar ali o capítulo 2. Daí a Ruth ficou olhando muito, daí o Boaz falou para ela assim, ó, você continua trabalhando aqui, venha colher aqui, porque se você for para outro sítio, eles podem, né, te maltratar, né, para sofrer, vem aqui. Quando chegou na hora do almoço, convidou a Ruth para almoçar, almoçou junto com eles, todos, né? E ela comeu, almoçou e sobrou, ela guardou para levar para a sogra. Eu acredito que ela não comeu tudo, ela dividiu para levar metade para a sogra, né? E depois ela pegou e foi colhendo. E o Boaz falou para o secretário, ó, deixa cair mais coisa ali, ó, para ela colher. Vai deixando, não ajunta, que ela vai colhendo para ela levar mais coisa para casa. E ninguém maltrata ela, e ninguém vai tirar dela. E daí realmente ela colheu, fez uma colheita grande e chegou em casa, né? Quando ela chegou em casa, aquele monte de cereais, não sei o que era, trigo, cevada, não sei. E mais a comida que entregou para a sogra disse, minha filha, aonde você conseguiu tudo isso? Tal. Daí ela disse, eu fui num sítio aí, no terreno aí, de um moço chamado Boaz, e era muito bom, foi muito bom, e ele disse que é para ele continuar indo lá. Daí ela disse, Boaz é parente bem chegado do meu marido. Ele é nosso parente. Continua lá. Mas aí, Noemi teve um plano. Falou assim para Ruth, olha, hoje à noite, depois ela foi ficar mais de 2 dias, né? Essa noite tu pega e se arruma bem, toma um banho, bota uma roupa boa, se perfuma toda. E vai lá, porque eles estão no debulhado das cereais, eles estão no galpão lá. Então você fica lá olhando e de longe não deixa ninguém te ver. Depois, quando eles forem deitar, tu vê onde o Boaz vai deitar. Daí tu chega lá devagarzinho, não deixa tu perceber, e tu deita aos pés dele. Deita aos pés dele e puxa a manta dele sobre você. Mas não deixa de perceber e ninguém ver. E ela foi e fez isso para ele. Daí, quando chegou meia-noite, ele acordou durante a noite e viu que tinha uma mulher lá e disse, que mulher que está aqui, né? Ele perguntou, quem é você? Ela disse, sou eu, Ruth, sou serva. Daí ele disse, mas o que você está fazendo aqui? Não, eu vim aqui, eu não sei porque ela contou ali, mas daí ela disse, porque eu dependo de você. Eu preciso de você, mais ou menos falando a minha palavra. E eu estou deitando aqui, porque é como se estivesse assim, aos pés, se humilhando, entendeu? Você chega em frente a Jesus, ao filho de Deus, você se humilha, você vai aos pés. Então, mais ou menos ali, que não havia maldade. Às vezes muita gente pode ler e achar que havia maldade. Não havia maldade, era o próprio Deus agindo desse jeito. Daí ela disse, eu sou tua serva, e outra coisa, você é o meu remidor. Você vai ser o nosso restaurador, ou remidor, coisa assim, né? Porque você é parente dos... Ele já tinha confessado que era parente, né? Ele disse, você é melhor do que mais, você fez um ato melhor do que você já tinha feito antes. Porque ele elogiou muito ela pelo cuidado da Noemi e tudo. E ali ele achou que ela tinha feito melhor ainda, essa atitude dela. Interessante. Por quê? Porque ela veio salvar a sogra de novo. Porque se ele for restaurador, restaurador da Noemi, é dela também, porque ela está junto, né? Daí está conversando, ele disse, então tá, essa coisa eu vou dormir aqui, que amanhã de manhã eu vou ver isso. Tem outro parente que é mais chegado que eu vou conversar com ele. E se ele quiser casar com você, eu não posso fazer nada.
Se ele quisesse ser o restaurador da fazenda, que daí ficava com a fazenda, já ficava com a Noemi junto. Daí tá, no outro dia ela chegou e, quando chegou, bem cedo, ela foi bem cedo, ninguém veio, ela chegou e contou, a Noemi falou, como é que foi? Ela contou tudo, né? Daí ela disse assim, hoje mesmo ele vai resolver isso. Pode ter certeza que hoje mesmo o Boaz vai resolver isso. E o Boaz foi, ele encontrou o parente, ele contou a história, né? Que ele era o resgatador mais próximo e depois dele era ele, né? Que era o Boaz. E se ele queria, né, restaurar, comprar a fazenda de volta, tá? Ele disse, não, eu resgato a fazenda. Eu compro a fazenda, eu fico com ela. Mas aí você tem que também pegar a Ruth, que é a Noemi, e a Ruth, você tem que casar com a Ruth. Ele disse, não, daí não. Então Deus cantava tudo, né? Eu acho que ele não conheceu a Ruth, né? Daí ele disse, não, daí não. Daí ele fez assinar lá, quem desse o negócio, passasse o negócio, que tirava a sandália do pé e entregava para o outro, entregou a sandália, e daí tinha os testemunhos, tudo lá. Ele já preparou tudo, ele já casou com a Ruth e já resolveu tudo, né? Tá vendo? E ali a vida ficou ótima para a Ruth, ficou ótima para Noemi, né? Mas como eu falei, né? Mas como eu falei aqui, né? Que eu falei que passou por momentos difíceis, foram humilhados, perderam tudo, mas Deus tinha uma aliança, Deus tinha um propósito, então não importa, ó, Deus trouxe vocês para cá, né? Deus abençoou muito, e eu creio que, olha, é só o começo, né? E a chave da riqueza, agora, eu vou falar a verdade, eu sou preguiçosa para fazer chave da riqueza, porque já fiz muitas vezes, daí eu pensava, eu queria só oração, porque eu estou fazendo todas as minhas orações, então eu já fico lá o tempo orando, fazendo campanha disso, campanha daquilo, mais uma chave da riqueza, vou ficar o dia todo, que loucura. Eu pensei, não vou fazer não. Eu posso estar lá no grupo, né? Eu pensei, não. Faz. Mas agora me animou, eu vou fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. E como ela falou, é no tempo de Deus, a gente faz a nossa parte. Deus abençoa no tempo que Ele quer, mas Ele abençoa. Ele está olhando, porque Ele olha o nosso coração. Se Ele está disposto a fazer um esforço, né? Dedicar o tempo, né? Pela família, pelos amigos, né? E, né? Às vezes a gente quer fazer só para a gente, e a gente diz, Deus diz, não, tem que fazer também para outra pessoa, para o amigo, né? Ou para alguém que você não conhece, tem que orar, interceder, né? Então, essa é a proposta de Deus. Deus tem planos grandes, Deus tem planos grandes. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. E sonhe alto. Não sonhe pouco, não. Vai sonhando e vai confiando. Amém. Agora não se precipite. Espera Deus. Jesus. Espera Deus. Glória a Deus. Né? Espera Deus agir. Que Deus está vendo, Ele vê o coração, né? E também assim, quando a gente vai ter um sonho, um plano, sonhar sempre grande, mas sempre colocar alguém, né? Eu quero ajudar fulano, você está, né? Pensar, Deus me ajuda, ou ajuda a pessoa. Eu estou fazendo para aquela pessoa prospere. Não só para a gente. Vou fazer com fulano, né? Porque através disso você também é abençoado. Né? Porque, né? É dando que se recebe, né? Então, vai abençoando, será abençoado, né? Você joga uma bola numa parede lá, a bola bate lá, ela volta para você. Então, aquilo que a gente lança, ela sempre volta. Por isso a gente tem que cuidar com aquilo que a gente fala. Amém. Cuidar com aquilo que a gente lança durante, né? Eu fico pensando, eu fui me converter e eu fazer 54 anos, né? Agora, em agosto, vai fazer 21 anos, né? Que eu me converti. Eu ia fazer 54 anos. Daí eu fico pensando, por que eu não me converti antes? Mas pelo tempo, né? É o tempo, às vezes tivesse me convertido antes, talvez me perdido, né? Então assim, ó, os sonhos de Deus, os planos de Deus, como eu falei outra vez, acho que eu falei aqui, né? Que a minha vida virou de cabeça para baixo, e foi indo, e estou aqui, no lugar que eu menos imaginava, tá? Amém. Deus fez isso na minha vida, né? Amém. Estou aprendendo, estou difícil. Estou sendo tratada, estou aprendendo cada
vez mais, porque cada vez que eu subir aqui no altar é uma luta. Não sei se são com vocês comigo. É muito complicado, né? Mas Deus é o Espírito Santo. A gente tem que parar de confiar na gente e confiar no Espírito Santo. Eu falei lá para Deus, Deus, olha, eu por mim, Senhor, tem nada. Por favor, não me deixe sozinho. Que o Espírito Santo esteja lá, me ajudando, me dando direção e falando para mim, e usando a minha boca, né? Para falar aquilo que Deus está dizendo, a palavra de Deus para vocês, o recado de Deus, porque a Bíblia é Deus falando. Ele usa a gente para falar aquilo que está no coração de Deus. Não é no coração de Deus. Amém? Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas nessa igreja, nesse povo. Vai ter bênção aqui, muitas pessoas vão ser salvas. E essa igreja vai ser muito próspera. Esse povo muito próspero. E o povo sendo próspero, todos prosperam. A igreja prospera, a cidade prospera, a família prospera. Amém. E confiar mais, Senhor. Confiar mais em Deus, buscar mais em Deus. E não olhar tanto para os problemas. Olhar para quem pode resolver o problema. Mas a gente quer confiar no nosso braço, quer fazer do nosso jeito. Deus diz, não é assim não. Não é assim, é desse outro jeitinho, mas vai dar tudo certo. A bênção está ali. Deus é bom. Quando eu não terminei ali, né? De casamento. Né? Daí, eu vou ter que ler lá o versículo, o capítulo 4. Desculpa, eu preguei aqui. Fico olhando para o relógio, mas dá tempo. Aquele dia que eu preguei lá sobre José, eu também não terminei, porque quando eu vi o relógio, eu estava mais tempo, né? Então eu sou assim, eu fico muito, eu tenho que mudar, falar e pronto, deixar as pessoas falar, mas eu fico, né? Freio de mão. Mas uma hora tem que parar esse freio de mão, né? Então aqui, depois que o Boaz se casou com Ruth, vamos ver aqui. Mas enfim, aqui Boaz, eu vou falar aqui no versículo 13 em diante, o que Deus fez na vida, né? De Ruth e de Boaz, né? De Noemi. Fala assim: Boaz levou Ruth para a casa dele e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relação com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que esse menino seja famoso em Israel. Olha o poder da palavra, gente. Que esse menino seja famoso em Israel. Que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é o filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor que para você do que 7 filhos. Essa nora foi melhor do que 7 filhos. Aqui, olha que aquelas mulheres cercaram a cara de Deus para Noemi, falando para Noemi, né? Noemi pegou o bebê, aninhou junto do peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi teve um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed. Ele é o pai de Jessé, que é pai de Davi. Amém. Então Ruth se tornou bisavó de Davi. Daí aqui, então essa é a geração de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Ram gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Deus tinha tudo programado, desde lá de cima. Vai chegar até Davi, vai chegando, até chegar em José, marido de Maria. Amém? Então Deus já tinha tudo programado. É assim que está na nossa vida. Está tudo programado, pastor Genésio, o que vai acontecer às vezes, pastora Maristéia, todos que estão aqui, entendeu? Deus tem tudo, porque não tem medo. É só confiar.
e entregar para Ele. Não se precipitar. Amém. Não fazer às vezes a vontade da carne, mas fazer a vontade do Espírito. Amém? Coloca de pé, amado igreja. Glorificar o teu nome, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Por isso nós estamos aqui essa noite, Senhor. Eu venho pedir, Pai. Derrama sobre esse povo, Pai, a tua bênção, Pai. Amém. Coloca essa fé, essa força, Pai. Que eles não venham desistir dos sonhos do Senhor para a vida deles, Pai. E abençoe, através deles, muitas pessoas, muitos familiares que vão ser abençoados, Senhor. Aleluia. Então derrama, Senhor, o teu poder. Derrama o teu poder, Senhor. Vai abençoando, Senhor, vai tocando, vai curando, Pai. Vai restaurando, Senhor. Vai restituindo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. E nós precisamos aprender contigo, Senhor. Precisamos aprender mais de Deus. É Ele que tem cuidado de você. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Sim, amém. Porque Ele é quem cuida de mim. Ele tem cuidado de mim. Deus Ele cuida de você. mim. Aleluia. Ele cuida da sua família. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Cuidado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se a vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha, Ele está aqui toda porta. Muito melhor. outras portas se abrem ali. Senhor. Eu preciso aprender mais de Deus. Nós precisamos, Senhor. Porque Ele é quem cuida de mim. Obrigado, Senhor. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glorificado seja teu nome, Senhor. Continua cuidando de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti. Amém, queridos? Amém. Queridos, a gente precisa confiar a todo momento. Deus está cuidando da gente. Amém. Pode parecer que não, mas até em meio do reboliço, Deus está. A Bíblia diz em Ezequiel 47, quando Ezequiel profetizou, houve um grande reboliço e os ossos começaram a criar vida. Então, até no meio do reboliço, Deus se através da vida.
Confia. Confia. Não deixe de confiar jamais. Talvez você está orando por alguém e você ainda não está vendo o resultado. Você não está vendo. Mas Deus já está fazendo por aquela pessoa. Talvez você está orando para uma porta de trabalho se abrir, não desista. Deus já está preparando a porta. Ele já está cuidando de você. Ele já está mudando a sua história. Sua história hoje, você vai sair daqui, sua história já não vai ser mais a mesma. É diferente. Amém? Queridos, lembrando que quarta-feira, às 8 horas, nós temos o nosso culto. Não falte. Terça-feira, na casa da Dona Céia, temos nossa célula às 19h30. 7h30, né? 19h30, muito bonitinho, 7h30 da noite. Tá bom? E lembrando que vai ter a inauguração da sede. E agora, em julho, nós vamos informar a data. E nosso aniversário de 1 ano, dia 8 de agosto, também está chegando. Então, se prepara. Também vai virar uma festa aqui. Deus vai fazer grandes coisas. Amém? Querido, estenda sua mão em direção à sua casa. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, nós damos cada lar aqui dentro do Senhor, cada família, cada pessoa. E declaramos, meu Pai, que há vida na nossa casa, há vida sobre nós. Pai, que nessa semana que estamos adentrando, as portas vão estar abertas. O Senhor vem, meu Pai, derramar o teu bom tesouro. E, Pai, no nome de Jesus, a prosperidade, a paz e o alcance. E nosso lar agora, repreendendo toda contenda, confusão, discórdia e maldade. E que agora, meu Pai, aonde havia, meu Pai, divórcio, havia, meu Pai, confusão, contenda, agora haja paz. Haja bênção do Senhor sobre os lares, sobre as famílias representadas. Nos leve segurança para casa. Glorifique o teu nome, no nome de Jesus. Amém.